Olá, pessoal. Professor Matheus aqui, de volta aqui na nossa semana 3 do curso de Gestão e Processo Administrativo. Nessa aula, segunda parte dessa semana, vamos tratar da Escola Japonesa de Administração. Então, o que eu tenho aqui para vocês vão ver uma aula bastante curta, mas muito interessante, né? A Escola Japonesa de Administração e algumas ferramentas de aplicação dessa escola, né, que surgiu aí, como o próprio nome diz, lá no Japão, sobretudo no pós-guerra. Então, essa escola de administração, ela tem uma ênfase muito grande na qualidade, né? Um foco em melhoria da produtividade, usando os recursos da melhor forma possível. E isso se dá principalmente pela região onde ela nasceu, né? Pelo Japão, que é um país com recursos muito limitados, devastado por guerras, por desastres naturais. Então, uma indústria japonesa, para sobreviver, né, numa situação dessa, num cenário desse, precisa ser uma indústria que saiba trabalhar muito bem seus processos e o uso dos recursos de forma muito racional, né, trabalhando, sobretudo, com a melhoria contínua. O principal nome dessa escola, né, diferente do que vocês podem estar pensando, que seria um nome japonês aí, talvez até difícil de falar, mas é um americano, né, William Edward Deming, né, Edwards Deming. Ele é um americano que foi para o Japão, né, e acabou sendo ouvido no Japão, talvez muito mais do que nos Estados Unidos, né, e lá a indústria japonesa aprendeu com ele, aplicou os métodos de qualidade propostos por ele e teve um grande crescimento em termos de qualidade e produtividade. Então, a mensagem que ele deixou, né, para os executivos do Japão é: melhorar a qualidade diminui despesas, enquanto aumenta a produtividade e o mercado. Então, trabalha, né, com qualidade, faz da forma correta já na primeira vez, tenta melhorar sempre o processo, utiliza menos recursos, que você vai ter menos despesas e vai aumentar a produtividade da mesma forma em que você consegue um ganho em termos de mercado, já que seu produto tem uma qualidade melhor. Então, um grande número de indústrias japonesas acabou aplicando essas técnicas e tiveram uma explosão em termos de qualidade, né? O nível de qualidade e de produtividade cresceu muito. Tanto é que depois o Ocidente quis levar esse modelo, né? Trazer esse modelo, aliás, para os Estados Unidos, primeiramente, né? Depois a gente aqui no Brasil acabou tendo influência, mas com muita dificuldade, porque o modelo japonês ele tem muito da cultura japonesa, do comportamento japonês, da atitude japonesa. E quando vai para o Ocidente, não funciona, né? Precisa de muita adaptação, porque nós somos muito diferentes, né, culturalmente desses povos. Então, foi muito difícil. E aí teve que adaptar muitas ferramentas para que pudessem ser utilizadas aqui. Muito bem. O mais, talvez o modelo, né, que a escola japonesa tenha mais, seja a vitrine, né, seja o que mais chamou atenção, é o sistema Toyota de produção, né, da Toyota mesmo, a montadora de veículos, que ganhou o mundo, né? E esse modelo tem muitas ferramentas e princípios que acabaram sendo difundidos e reproduzidos aí no mundo. Então, a primeira coisa é muito mais uma filosofia, né? Eliminar os desperdícios, né? Tentar eliminar ao máximo os erros que podem levar a desperdícios, né? O uso incorreto de recursos. Isso tem muito a ver com a limitação de recursos do Japão. Uma produção mais flexível, né? Não produzir de uma maneira muito fechada, muito rígida, muito dura, gerando grandes estoques, né? Então, ter uma produção mais flexível, mais maleável, atendendo às demandas de uma maneira mais harmoniosa. Isso elimina recursos desperdiçados e também acaba diminuindo a necessidade de estoques, o que leva, né, a um dos princípios, que é o just in time, né? Que vem logo depois aí, que é eu produzir aquilo que é necessário, eu comprar matéria-prima quando eu preciso da matéria-prima. E isso exige uma cadeia logística, né, de distribuição e movimentação de insumos, de matéria-prima, de produtos, muito azeitada, né, como um dos meus professores diziam, né? Ela tem que estar muito
afinada, tem que trabalhar como um relógio. Em países com grandes proporções como o Brasil, é difícil fazer isso, principalmente porque nós temos uma estrutura de distribuição, de movimentação de carga no país, baseada em rodovias, né, que fica muito à mercê de más condições das estradas, perigo de roubo, quebra de caminhão, extravio de carga. Então, é difícil trabalhar o just-in-time no Brasil, mas se eu não posso trabalhar com estoque zero, pelo menos o mais próximo possível, né? Racionalização da força de trabalho, né? Usar a força de trabalho de maneira racional, né? Não deixar o funcionário improdutivo, né? Usar a força de trabalho de forma correta, né? Com escalas corretas de trabalho, com menos tempo ocioso e assim por diante. Círculos de qualidade, né? O CCQ. Esses círculos de controle da qualidade, ou círculos de qualidade, surgiram no Japão com grupos voluntários de funcionários que entendiam que a responsabilidade pela qualidade do trabalho feito no seu setor era deles. Então, voluntariamente, eles montavam esses círculos de trabalho e, nesses círculos, eles avaliavam a qualidade do trabalho, sem ganhar nada mais por isso, né? Pela satisfação de fazer um bom trabalho, por melhorar o seu próprio trabalho. E esses círculos avaliavam os processos, a qualidade, e propunham melhoria em forma de consenso, né? Em discussões, eram grupos, né? Então nunca era uma pessoa, normalmente 3 a 6 ou 7 pessoas ali, num grupo, que era um círculo de qualidade, que avaliava o trabalho do próprio setor e propunha melhorias, enfim. E isso veio também para o Ocidente e até hoje também é utilizado, né, com adaptações, mas é um modelo muito interessante. E os sistemas de cartões Kanban, que funcionam muito na indústria, né, para controles de produção, de estoque e até movimentação. Aqui na imagem nós temos um quadro, né, do sistema Kanban, e normalmente é um cartão, né, que ele está num painel demonstrando algo que precisa ser feito. O mais comum é esse painel. Se o cartão está no painel, tem uma fila de produção a ser realizada. A hora que é realizada aquela tarefa referente àquele cartão, que é um pedido de uma quantidade de algum determinado item, esse cartão vai para o estoque junto com esses itens produzidos. Então, ele sai do quadro, quer dizer que não precisa ser produzido, já foi feito. Aqui nessa foto que nós temos aí o verde, o amarelo e o vermelho. Né? Então, o vermelho são prioridades a serem produzidas, né? O amarelo, alerta, né? Olha, está chegando no ponto em que eu preciso produzir. E o verde são os que estão já em estoque, né? Tem empresas que utilizam de outra forma, tem produtos atividades a serem realizadas, atividades sendo realizadas e atividades já realizadas, e aí um quadro de histórico de atividades. Então, existem algumas formas, né, de trabalhar com cartões físicos mesmo. A filosofia por trás, e o que é interessante a gente entender, é que é um modelo visual, né, de organização de tarefas, de estoque, né, de priorização de produção, que facilita muito, né, o controle e a gestão dessas prioridades. Então, o Kanban é um modelo bastante interessante que é utilizado em muitas indústrias, e não indústrias também, né? Empresas que trabalham com estocagem, com logística, com movimentação de cargas também costumam usar o Kanban, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa aí, vocês vão ver. Mas a minha ideia é que eu pegue depois, ao longo do tempo, cada um desses pontos e trabalhe em vídeos específicos, tá bem? Mas isso é ao longo do tempo. Para finalizar, então, eu quero que vocês pensem na empresa onde você trabalha, quais dessas ferramentas da escola japonesa que eu citei, né, do modelo Toyota, você acredita que poderiam ser aplicadas? Né? Você acha que tem sucesso? Né? Seria possível aplicar alguma delas? Algumas, inclusive. Tem muitas que eu não falei, né? O próprio 5S, que é um sistema de organização do trabalho, de priorização, de limpeza de ambiente, tem o Pokayo, que tem muitas coisas da escola japonesa que nós teríamos que trabalhar só um curso praticamente sobre cada uma delas, ou um curso sobre escola de administração japonesa. Então, tem modelos de outras empresas também,
japonesas que podem contar e nos ajudar muito com as histórias delas, né? No material vocês encontram aí a própria Sony, a Honda, Toyota, empresas que, principalmente no pós-guerra, conseguiram se desenvolver, crescer muito, aplicando essas ferramentas da Escola Japonesa de Administração. Tá bem? Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Obrigado por você que está aí até o final, digitalmente, né, me acompanhando. Um grande abraço e, como sempre, sucesso!